Gente, depois que você mora quase 14 anos na Austrália, você aprende que tem muito mais que cangurus, koalas e surf por lá. Na verdade, você vê que tem descobertas como caixa preta do avião, marca-passo, ouvido biônico, válvula dupla para vasos sanitários, para economia de água. E para alguns sortudos como eu, eles também inventaram como armazenar vinho em barris de carvalho. Para você incluir aí, para vocês terem uma ideia, são mais de 10 prêmios Nobel naquele país. Um país de 22 milhões de habitantes. Como se São Paulo tivesse 12 prêmios Nobel. Só para vocês terem uma ideia de como a dimensão de pesquisas e descobertas fazem parte desse cenário, né, na Austrália. E é nesse cenário que eu trago para vocês a história de um jovem, um excelente estudante de matemática, que viu seus sonhos desmoronar porque ele foi diagnosticado com dislexia e teve que abandonar os estudos. Esse cara ele mora numa cidade chamada Shark Bay, para vocês verem o tamanho do aeroporto Shark Bay. Fica o ponto mais noroeste da Austrália, uma cidade com 600 habitantes. Shark Bay é longe de tudo, né? São 400 quilômetros para você chegar até Shark Bay. Ela fica a 400 quilômetros de uma cidade mais bem estruturada. Ou seja, você não chega lá e fala, senhor guarda, por favor, peguei a segunda rua errada, vim parar aqui em Shark Bay. Não acontece isso em Shark Bay, porque é 400 quilômetros de distância de uma cidade melhor. E é por isso que esse rapaz ele não teve muito recurso, né, para onde trabalhar. E ele foi trabalhar na fazenda de ostras da família. Um trabalho que merece muita dedicação, né? Um trabalho que merece... você está ficando nesse sol forte. Na ocasião, já perderam tudo várias vezes, porque uma enfermidade grave do seu pai, ou uma outra ocasião são tempestades e até doenças na fazenda de ostra que assolam a região de tempos em tempos, né? E ele percebeu que a mesma dificuldade que ele tinha em ler, por ser dislexo, ele tinha uma facilidade. O cérebro dele pensava diferente ao ler, a ver reações químicas. Imagina se a gente tivesse o dom de todos os dias olhar uma reação química de forma clara. O Robert Morgan tinha e tem esse dom. Mesmo sem ter nenhum ensino formal, Robert ele descobriu uma forma de que uma parafina, um derivado do petróleo, um dos poluentes mais terríveis do mundo, filamentado com nanominerais, tá? Fosse um dos elementos para tratamento de água e efluentes. Robert percebeu que a placa de parafina é a casa ideal para que as bactérias que já estão no meio, benéficas, crescerem ao redor dela. Vocês podem ver no vidro ali, uma água antes de ser tratada e depois de ser tratada. Que é uma forma, e vem sendo estudada e tem sendo comprovada como as melhores formas de tratamento hídrico no mundo, as maiores descobertas. E como é que ela funciona? Vamos partir de um corpo de água sujo, tá? Ao inserirmos a tecnologia na água, ela começa de forma exponencial multiplicar as bactérias benéficas que já estão no meio fazendo esse trabalho, certo? Então, na primeira semana, ela dobra, vai multiplicando exponencialmente e vai consumindo essa carga orgânica que tem dentro do corpo hídrico. Dessa forma, o que acontece? Essa bioestimulação ela acaba deixando o meio em equilíbrio, porque como acaba a sujeira, a carga orgânica, e a bactéria se alimenta de carga orgânica, o meio fica em equilíbrio, porque ela morre de inanição. Isso é um processo natural que ocorre. Tá? E quando eu falo exponencial, gente, exponencial mesmo. Porque, olha só, você tem, geralmente, numa ação bacteriana benéfica como essa que nós estamos falando, você tem... As bactérias elas dobram 8.000 vezes a cada quase uma hora. Com a tecnologia do Robert Morgan, elas crescem, elas dobram 8 milhões de vezes a cada 26 minutos. Tudo usando um dos elementos principais, o derivado do petróleo, a parafina. Para vocês terem uma ideia,
Essa foto aqui, a foto da esquerda, o balde mais escuro, ela é derivada de um laticínio de búfala, que tem uma carga orgânica muito mais forte que a bovina, muita proteína, muita gordura. E do lado direito, você já vê a água tratada com a tecnologia do Robert. Depois de 22 horas, a água ficou com 98,2% de eficiência no tratamento, que hoje ela é usada tanto para reuso, ou se ela quisesse jogar, ser devolvida no rio. E isso demonstra para vocês a rapidez que é e o sucesso que é a tecnologia do Rob, né? Hoje essa tecnologia vem sendo usada em mais de 10 países. E ela pode ser usada em diferentes... A aplicabilidade dela pode ser usada em diferentes meios. Como, por exemplo, fazenda de camarão. Por exemplo, você tem uns tanques densos com muito camarão. O camarão é um animal muito sensível, né? Então, se você mudar a temperatura, se a água estiver muito suja, o que acontece? Você tem uma mortalidade muito alta e você tem um prejuízo na sua produtividade. Com a tecnologia do Robert, é o mesmo princípio que eu expliquei antes. Ao colocar a tecnologia no tanque, as bactérias que consomem a sujeira, consomem a carga orgânica, a água fica mais limpa, menos morte de camarão, maior produtividade. Então, é uma das formas que, né, que eles trabalham lá. Frigoríficos, laticínios, bebidas alcoólicas, fábricas de bebida alcoólica, água, esgoto, tudo isso é feito usando essa tecnologia que o Robert trouxe. Recentemente, o Robert ele desafiou a comunidade acadêmica, dizendo o seguinte: certas barragens, açudes e lagoas, elas têm toxinas. Como tem muito nutriente ali, certas toxinas que são letais aos mamíferos, elas se alimentam desses nutrientes. Só que o Robert falou, gente, isso talvez esteja errado. E chamou a atenção de um instituto, né, de um Research Center em Perth, na Austrália, chamada Barry Marshall, que é em nome do Prêmio Nobel em Medicina, em 2005, Barry Marshall, que chamou a atenção não só por essas afirmações, mas por outras afirmações e colocações que o Robert fez, tá? Mesmo não tendo, voltando, ele não tem um ensino formal, mas, de novo, ele vê as coisas de forma diferente, o cérebro dele pensa de forma diferente, e ele chamou a atenção do Instituto, que hoje é um dos parceiros do Robert em estudar de forma mais elaborada a sua tecnologia. Que, inclusive, para vocês terem uma ideia da magnitude da descoberta do Robert, hoje ela está sendo usada até na agricultura. Na foto central tem uma esfera que também é como se fosse um pedaço dessa placa que eu acabei de mostrar para vocês. É uma esfera que, ao receber um pouco de água, gotejamento em cima dela, ela já foi comprovado que ela libera o fósforo na terra, que é um dos nutrientes, né, um dos melhores nutrientes, na medida certa, óbvio, para a agricultura. Então, não só hoje ela está sendo usada no corpo hídrico, mas também na terra, né? Eu, quando descobri essa tecnologia, né, até porque minha vida, eu até brinco que o meu corpo é paulista, a alma é carioca e o coração é australiano, porque eu fiquei determinado. Eu era um executivo de educação, como o Pedro falou, educação internacional, e eu mudei totalmente a minha vida para dedicar a disseminar esse tipo de tecnologia. Eu quis trazer para o Brasil, para a América do Sul, né, porque eu tenho certeza como ela pode ajudar as várias pessoas aqui no Brasil. Inclusive, essa tecnologia hoje está sendo usada junto à Fundação Renova, em Minas Gerais. Como vocês devem lembrar, em novembro de 2015, nós tivemos aquele terrível acidente em Mariana, Minas Gerais. Aquela região já tem a carga de metais pesados muito grande, certo? Com o acidente, ela ficou ainda muito maior. E aí que essa placa entra, porque na Austrália já foi testada e já teve muito sucesso em isolar os metais pesados no corpo hídrico e deixando eles inertes a população ou qualquer região que eles tenham afetado. E aí que a nossa esperança é aí. Já estamos testando essa tecnologia lá,
E a ideia aqui é que consigamos, de alguma forma, ajudar o corpo hídrico daquela região e a população ao redor. Esse é o rio onde nós estamos até instalando a placa, e essa aí é a placa que está sendo colocada lá. Essa foto tem uma particularidade, por acaso é mariana também. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês que tem um rio e tem um cano saindo ali da casa, caído diretamente no rio. Isso não é de Mariana, isso é do Brasil, do mundo. 100 milhões de pessoas não têm acesso a saneamento básico aqui no Brasil. Nós estamos falando de estruturas primárias, de esgoto encanado, água de qualidade, água tratada, qualidade de vida. A tecnologia do Robert é apenas um exemplo. A gente precisa de tecnologias que possam ser aplicadas em larga escala, que sejam baratas, que sejam eficazes, que sejam de fácil aplicação. E a tecnologia dele é um exemplo só. E eu acho que nos convida, de certa forma, a gente ir além. A gente ir de coração e mente abertas atrás de outras tecnologias também, né? Porque são essas tecnologias que trazem benefício para o povo, para a população em massa que a gente está aí. E às vezes ir atrás até do desafiador, do contraditório, do paradoxal, como uma barra de parafina derivada dos maiores poluentes do mundo sendo usado para despoluir águas. Essa foto aí sou eu, lá em Mariana, em Minas Gerais. Você pode ver, cheio de lama, né? Mas o coração de verdade cheio de esperança. Essa foto é muito importante para mim, porque ela me fez refletir nesse momento que eu tirei a foto. Onde eu estava 1 ano e meio atrás de um escritório no ar-condicionado, no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, e onde eu estava naquele momento, né? De alguma forma, tentando fazer o meu melhor para ajudar as pessoas lá em Mariana, para ajudar a natureza, o meio ambiente, e me levou num fio assim, de conexão com o Robert, que é um cara que saiu de uma cidade de 600 habitantes. Acho que um prédio de Copacabana tem mais gente que lá em Shark Bay. E como aquela resiliência dele, como a vontade dele, a persistência, mesmo num lugar sem recursos. Hoje eu estava do outro lado do mundo tentando ajudar pessoas que ele nem conhece. Talvez nem vá conhecer, óbvio. Mas eu fiquei pensando no legado, pensei no Robert. E talvez o legado do Robert não seja nem a tecnologia. Eu acho que o que deixou meu coração cheio de esperança naquele momento foi que talvez o maior legado do Robert Morgan seja, enquanto nós tivemos todas as razões para desistirmos, que encontremos uma para seguir em frente. Porque essa resiliência ela pode não apenas ajudar você, mas o mundo como um todo. Obrigado.